Sabe aquela pessoa que parece ter um magnetismo natural, que entra num lugar e a energia simplesmente muda? Pois é. E se esse poder todo não fosse um dom, mas sim uma habilidade que qualquer um pode aprender? É exatamente nisso que a gente vai mergulhar hoje. Então, a grande pergunta é: o que, no fim das contas, faz uma pessoa ser tão irresistivelmente atraente? E olha, a resposta com certeza vai muito além da aparência. É uma coisa bem mais profunda, sabe? E que dura muito mais. Para entender isso, a gente vai buscar a resposta lá atrás, numa obra que atravessou o tempo, a de Napoleão Hill. Pensa só, ele passou mais de 2 décadas estudando as pessoas mais bem-sucedidas da sua época para sacar o que elas tinham de diferente. E uma das chaves, sem sombra de dúvida, era a personalidade. Ok, mas antes de mais nada, o que o Hill queria dizer com personalidade? Porque, não é só sobre ser extrovertido ou tímido, não. A definição dele é bem mais ampla, bem mais completa. Para ele, personalidade é a soma de tudo aquilo que faz alguém ser quem é. Tipo, o jeito que a pessoa se veste, o tom da voz, os pensamentos que ela alimenta e, o mais importante de tudo, o caráter. É como se fosse a nossa assinatura única no mundo. E aqui vem o pulo do gato. Claro, a aparência, a roupa, tudo isso causa a primeira impressão. Mas o que sustenta de verdade uma personalidade que atrai é o caráter. É tipo o alicerce, aquela parte que ninguém vê, mas que segura todo o resto. Beleza, então qual é a grande arma secreta? Qual é a técnica mais poderosa que o Hill descobriu para ter essa personalidade magnética? Ele conta uma história fantástica que mostra esse segredo funcionando na prática. A história é a seguinte. Um dia, chega uma vendedora de livros no escritório do Hill. E ela bate o pé que quer falar com ele pessoalmente. Não quis contar o motivo para a secretária, nada. O Hill, claro, ficou curioso e topou receber a mulher. E logo de cara a primeira impressão já foi uau. O Hill conta que o aperto de mão dela era diferente. Tinha firmeza, tinha calor, transmitia uma sinceridade absurda. Ela não era só simpática, sabe? Ela era magnética. Mas o mais impressionante foi o método que ela usou. Pensa bem, por quase 1 hora ela não tentou vender nada. Nadinha. Em vez disso, ela só falou sobre o trabalho do Hill, fez perguntas, elogiou a filosofia dele, e não era um elogio vazio. Dava para ver que ela conhecia o assunto. Ela mostrou um interesse genuíno, de verdade, na missão de vida dele. E o resultado? Bom, foi quase inevitável. Depois de criar essa conexão, de mostrar esse interesse todo, aí sim ela apresentou os livros que estava vendendo. E o Hill não só quis ouvir, ele comprou a coleção inteira. É incrível, né? Ela vendeu sem precisar vender, só se conectando com ele. Essa história é a ponte perfeita para o roteiro prático que o Hill desenvolveu. Com base em tudo que ele observou, ele conseguiu resumir essa arte de ter uma personalidade agradável em 7 passos bem práticos. Então, esse é o verdadeiro mapa da mina. Olha só como tudo se encaixa. O primeiro passo, ter um interesse genuíno, foi exatamente o que a vendedora fez, certo? Aí vem o segundo, falar com força e convicção, que mostra autoconfiança. O terceiro, vestir-se de forma apropriada, que é sobre respeito. O quarto é desenvolver um caráter positivo, à base de tudo. O quinto, apertar as mãos com calor, isso transmite energia na hora. O sexto é genial, atrair os outros sendo primeiro atraído por eles. Ou seja, a gente tem que dar o primeiro passo, mostrar interesse para receber interesse de volta. E o sétimo é aquele lembrete fundamental. A única limitação de verdade está na nossa própria mente. E é por isso que agora a gente precisa focar no alicerce disso tudo, na base que não dá para negociar de jeito nenhum se a pessoa quer ter uma personalidade magnética, que é o caráter. E nisso, o Hill é muito, mas muito enfático. É simples, não dá para fingir uma personalidade agradável, simplesmente não funciona. A sinceridade é a peça-chave. O Hill dizia que a nossa essência, o nosso caráter, é como se fosse telegrafado para os outros, mesmo sem a gente falar uma palavra. Aquele sorriso amarelo, o aperto de mão frouxo, as pessoas percebem na hora. E o efeito é o contrário, em vez de atrair, repele. E para deixar isso ainda mais claro, o Hill usa uma citação do filósofo Emerson que é bem forte. Ela basicamente diz que a nossa verdadeira natureza é impossível de esconder. Atitudes ruins ou um caráter duvidoso acabam manchando a imagem, não importa o quão polida seja a aparência por fora. Percebe? Cultivar esse tipo de personalidade não é só para conseguir um emprego ou fechar um negócio. Vai muito além. Vira uma filosofia de vida, uma escolha de como a gente quer se relacionar com o mundo. E essa escolha nos leva a 2 caminhos que o Hill descreve muito bem. De um lado, tem o que ele chama de destruidor.
Sabe, aquela pessoa que só reclama, que critica tudo, que foca no que está errado. Do outro lado tem o construtor. É quem elogia, quem cria, quem procura o lado bom das coisas e das pessoas, quem constrói pontes. E aqui está o ponto mais importante de todos, talvez. Ser uma pessoa agradável não tem nada a ver com manipulação para conseguir o que se quer. Tem a ver com escolher ser um construtor. É sobre decidir criar um ambiente mais positivo ao redor. E como consequência natural disso, as maiores recompensas da vida acabam vindo, sejam elas materiais ou não. No fim das contas, essa escolha entre ser um construtor que levanta as coisas ou um destruidor que põe tudo para baixo, ela está aí, disponível para a gente a todo momento. A grande questão que fica é qual desses caminhos cada um de nós escolhe seguir.